Hezbollah atinge base israelense em resposta ao assassinato de oficial do Hamas. O Hezbollah lançou mísseis contra a base israelense Meron, próximo da fronteira do Líbano, neste sábado, 6/1/2024. O ataque foi o início das respostas ao assassinato do líder do Hamas, Salem al-Arouri, na região de Dayer, ao sul do Beirute, capital do Líbano. O grupo político xiita afirmou ter lançado ao todo 62 foguetes com acertos e feridos confirmados. Segundo as autoridades israelenses, 40 foguetes foram identificados em direção à base, mas não informaram se algum militar faleceu ou ficou ferido. As forças de defesa de Israel também afirmaram que retaliaram o ataque. Localizado no topo do Monte Meron, o maior pico dentro do território israelense, fora das colinas de Golã, a base é utilizada como estação de vigilância e de direcionamento de ataques israelenses dentro do Líbano e da Síria, além de interceptar comunicações de ambos os países. Filmagens do ataque captadas por pessoas presentes nos arredores da região foram divulgadas nas redes sociais. O Hezbollah, que também atua politicamente como partido no parlamento libanês, afirmou que o bombardeio ao escritório do Hamas em Beirute foi um grave ataque ao Líbano. Se o inimigo pensa em travar uma guerra contra o Líbano, então a nossa luta será sem teto, sem limites, sem regras. E eles sabem o que quero dizer, disse Hassan Nasrallah, líder do movimento xiita. Não temos medo da guerra. Em visita ao Líbano no sábado, o alto representante da política externa da União Europeia, Josep Borrell, alertou que ninguém vencerá se Israel e o Líbano entrarem em conflito aberto. China reduz empréstimos a outros países, incluindo o Brasil, pela primeira vez em 20 anos. A China reduziu em 2022 os empréstimos a outros países em 3% pela primeira vez em 20 anos, para 182,8 bilhões, segundo a análise feita pela Sputnik dos dados do Banco Mundial. No total, a China reduziu os empréstimos a 69 países. A dívida dos países com os menores empréstimos diminuiu mais fortemente. A dívida de El Salvador caiu 40%, e a de Eritreia 33%, da República Dominicana 22,2%. Nesse contexto, os empréstimos ao Brasil também diminuíram significativamente em 20%. Enquanto isso, 25 países aumentaram sua dívida perante a China, principalmente a Guiana, em 2,2 vezes para 520,3 milhões. Além disso, os empréstimos a Madagascar aumentaram 1,7 vezes, a Sérvia em 30%. Apenas dois países, o Irã, 6,1 milhões, ou seja, 30 milhões, e a Albânia, 1,9 milhão, mantém a dívida inalterada em 2022. Ao apresentar novo cruzado, o Irã desafia a presença inimiga na região. Fiquem longe. O novo navio de guerra iraniano tem resistência naval de 14 dias e pode navegar em um raio de 2.000 milhas náuticas, evitando a detecção do radar inimigo, segundo o contra-almirante do exército iraniano. Neste sábado, 6/1/2024, o comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica prometeu alcançar o inimigo de longe e de perto, à medida que as tensões aumentam nas principais rotas marítimas do Mar Vermelho. Hoje estamos enfrentando uma batalha total com o inimigo. Precisamos defender os nossos interesses nacionais onde quer que eles se estendam. Será prejudicial para o inimigo ser encontrado próximo e meio distante. Eles deveriam ficar longe desta área, disse o comandante iraniano Hossein Salami. As declarações aconteceram durante uma cerimônia na cidade portuária de Bandar Abbas, onde a Marinha do Irã revelou um novo navio de guerra, segundo a Reuters. O cruzador, chamado Abu Mahdi, evita radar, lanchas e tem corvetas equipadas com a série de mísseis. A nova embarcação está equipada com 6 mísseis antinavio e canhão de 20 mm,
O contra-almirante iraniano Ali Rezi Tangsiri declarou na cerimônia que Abu Mahdi tem uma resistência naval de 14 milhas e pode navegar em um raio de 2.000 milhas náuticas, evitando a detecção do radar inimigo junto ao cruzador. 100 navios de mísseis rápidos também foram apresentados. O exército iraniano poderá fazer Tasnim. A marinha, disse Salamani, deu um salto brilhante nos seus poderes ofensivos e defensivos para desafiar as potências navais mundiais. O nome do navio é uma homenagem a Abu Mahdi al-Muhandis, comandante iraquiano das unidades de mobilização popular, que foi morto ao lado do tenente-general Qassem Soleimani em um ataque dos Estados Unidos em Bagdá em janeiro de 2020. As tensões estão elevadas no Mar Vermelho, com embates entre os Houthis, as forças norte-americanas e seus aliados, desde que a guerra na faixa de Gaza estourou no começo de outubro passado. Washington e aliados ponderam atacar os Houthis, apoiados pelo Irã, após alertá-los para suspender os ataques a navios ou enfrentarão uma ação não especificada, segundo a Bloomberg. Os Estados Unidos e uma dúzia de nações alertaram nesta semana que os militantes do Iêmen arcariam a responsabilidade pelas consequências se persistissem com seus ataques na artéria marítima crucial para o comércio global. No entanto, a administração Biden e outros países terão de escolher cuidadosamente opções que sejam claramente defensáveis e que visem a capacidade dos Houthis e, ao mesmo tempo, evitar envolver-se em um conflito regional, afirma Nick Childers, membro sênior das Forças Navais e Segurança Marítima do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ouvidos pela mídia. De acordo com a agência iraniana, o navio de guerra da Força Al-Bors entrou no Mar Vermelho no início deste mês para garantir rotas marítimas. Revista dos Estados Unidos destaca tanque modernizado russo que supera blindados equivalentes da OTAN. Tanques russos modernizados T-80BVM têm demonstrado sua superioridade em comparação com os blindados alemães Leopard na zona de operação militar especial na Ucrânia, escreve a Military Watch Magazine. O motor de turbina a gás do T-80 fornece uma vantagem séria na capacidade de superação do terreno, tanto sobre outras classes de tanques russos como sobre todos os tanques ocidentais, observa a revista. Os tanques de países da OTAN, em particular os alemães Leopard, demonstraram sua inadequação nas condições climáticas adversas na área da operação especial, uma vez que eles ficam atolados na lama, aponta o artigo. Embora o Leopard 1 tenha sido considerado obsoleto há muito tempo, os modernos tanques Leopard 2 disponíveis em quantidades menores também têm sofrido grandes perdas e passado por grandes dificuldades no terreno local, relata a mídia. Destaque que apenas o tanque norte-americano M1 Abrams também tem um motor de turbina DADS, mas tem muito menos potência do que o tanque russo T-80. Esta semana, o comandante de unidade de tanques das Forças Armadas da Rússia disse aos jornalistas que os tanques T-80BVM modernizados foram entregues às subunidades do exército russo na direção de Zaporozhye. Ele observou que o tanque está equipado com módulos de proteção blindados adicionais, capazes de aguentar impactos de drones FPV, mísseis antitanque e lance-granadas portáteis. Envio de caças F-16 da Dinamarca para a Ucrânia será adiado por 6 meses, diz mídia citando defesa. O jornal dinamarquês Berlingske diz que a doação de caças F-16 para a Dinamarca à Ucrânia será adiada por meses, com a entrega acontecendo no segundo semestre, ou seja, com atraso de 6 meses. Copenhagen deveria fornecer as primeiras 6 aeronaves por volta do ano novo, mas uma série de condições não concluídas levaram a um atraso, relata o jornal. Entre as condições incluía-se a formação bem-sucedida de pilotos ucranianos, bem como a disponibilidade de logística e infraestrutura suficientes para atender as aeronaves na Ucrânia, disse o Ministério da Defesa do país citado pela mídia. No entanto, a parte não forneceu maiores detalhes sobre as condições. Atualmente, há 6 pilotos ucranianos treinando em gestos de combate avançados na Dinamarca, de acordo com Berlingske. Tanto a Bélgica como a Noruega estão enviando F-16 extras e pessoal para o país escandinavo nos últimos meses para ajudar no treinamento. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen prometeu em agosto enviar 19 caças F-16 para Kiev, parte de um esforço dos aliados para fornecer armas avançadas à Ucrânia. Copenhagen está substituindo sua frota F-16 por novos F-35 Joy Strike Fighters, mas também enfrenta atraso no recebimento dos caças programados da produtora Lockheed Martin.
Na quarta-feira, 3, o porta-voz do comando da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, disse que não se sabe o momento em que Kiev receberá seus primeiros F-16, conforme noticiado. As doações de jatos também estão pendentes nos Países Baixos. Blindados controlados remotamente da Rússia abrem caminho para guerras robóticas futuristas, enquanto as armas introduzidas pela Rússia na zona da operação militar especial continuam a surpreender e desanimar os adversários de Moscou. Aparentemente, um novo veículo de combate não tripulado russo pode em breve passar por testes em condições de batalha. Sergei Chemezov, diretor-geral do consórcio estatal Rostec, disse à Sputnik na semana passada que o novo veículo de combate de infantaria BMP-3, controlado remotamente, poderá em breve passar por teste de fogo na zona de conflito ucraniano. O novo módulo Sinistrsda, desenvolvido pela subsidiária da Rostec, sistema de alta precisão, permite essencialmente que um BMP-3 seja controlado a partir de uma estação de controle especializado ou até mesmo de um tablet de computador. Chemezov também sugeriu que canhões autopropulsados antitanque 2S-25M também podem ser equipados com modulos de controle remoto semelhantes. Anteriormente, a Rostec relatou que o veículo de combate de infantaria russo BMP-3 é capaz de destruir veículos blindados dos Estados Unidos, Bradley e Marden, da Alemanha, a uma distância de vários quilômetros, graças a armas guiadas. O BMP-3 foi projetado para o transporte de unidades motorizadas para a linha de frente, seu apoio a ações conjuntas constantes. O veículo russo tem uma massa de combate de mais de 18 toneladas e um potente armamento de 30 a 100 milímetros. Taiwan rastreia a movimentação do exército chinês nas proximidades da ilha. O Ministério da Defesa de Taiwan anunciou neste sábado, 6 de junho de 2024, que suas forças armadas identificaram 3 aeronaves e 5 navios do Exército Popular de Libertação da China, além de 2 balões chineses se aproximando da ilha nas últimas 24 horas. O comunicado oficial da parte revelou que a partir das 6 horas, 19 horas de sexta-feira do horário de Brasília, 13 aeronaves e 5 navios chineses foram detectados na proximidade da ilha. Destaque-se que um drone WZ-7 do Exército Chinês entrou na zona de identificação. Em resposta, as autoridades taiwanesas enviaram patrulhas aéreas e marítimas para monitorar a situação e implementar o sistema de mísseis terrestres. A movimentação de 2 balões chineses também foi observada cruzando a chamada linha média do Estreito de Taiwan, a distância significativa da ilha. Os balões estavam a noroeste da cidade de Hsinchu, na parte noroeste da ilha, movendo-se a altitudes de aproximadamente 5,1 km e 7,31 km para o nordeste. Essa recente escalada na presença militar chinesa ocorre em um contexto de tensões crescentes entre Taiwan e a China, agravadas pela visita da então presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha em agosto de 2022. A China, que considera Taiwan uma de suas províncias, criticou a visita de Pelosi, interpretando-a como apoio dos Estados Unidos ao separatismo taiwanês e respondendo com exercícios militares em grande escala. As relações oficiais entre o governo central da República Popular da China e a província insular de Taiwan permanecem interrompidas desde 1949, após as forças do Kuomintang se refugiarem na ilha. Embora os contatos comerciais e informais tenham sido retomados nos anos de 1980, as tensões persistem e a movimentação recente destaca a fragilidade da situação na região. Ministério das Relações Chinês. Países espalham rumores de genocídio em Xinjiang, mas fecham os olhos à faixa de Gaza. Assim como a China, a Rússia também criticou o Ocidente sobre ter 2 pesos e 2 medidas em relação a Israel e outros conflitos no mundo. Em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5 de junho de 2024, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, ressaltou os padrões duplos de alguns países em relação à tragédia humanitária em curso na faixa de Gaza. Alguns países sentem-se confortáveis em contar mentiras sobre o genocídio e o trabalho forçado em Xinjiang, mas demoram uma eternidade a reconhecer as tragédias humanitárias em locais como Gaza. Isso é pura hipocrisia. Xinjiang manterá a sua porta aberta ao mundo, afirmou Wang, segundo o jornal Global Times. Ainda de acordo com o diplomata, em 2023, Xinjiang recebeu quase 400 delegações e grupos que consistem em mais de 4.300 visitas do Cazaquistão, Paquistão, Japão, Egito, França, Alemanha, Suíça, Canadá, Liga Árabe, Organização para a Cooperação Islâmica e outros países e organizações internacionais que acompanharam o dia a dia na região. Em outubro, na semana seguinte, após o ataque do Hamas, no dia 7
Moscou fez emendas à resolução brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo a condenação dos ataques terroristas castigados e a condenação do ataque ao Hospital Batish al-Ali, mas as emendas foram vetadas pelos Estados Unidos. Acabamos de testemunhar mais uma demonstração de hipocrisia de dois pesos e duas medidas por parte de nossos colegas norte-americanos, afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Vassily Nebenzia, conforme noticiado em resoluções posteriores, nos quais a Rússia pedia um cessar-fogo imediato da campanha militar israelense, que já matou mais de 22,3 mil pessoas no enclave. Moscou também teve suas resoluções vetadas. Especialistas, as melhores estradas da América Central impulsionam o desenvolvimento da Nicarágua. A Nicarágua foi classificada como o país com as melhores estradas da América Central e a quinta nação com infraestrutura rodoviária de mais alta qualidade na região latino-americana, conforme estimativas do Fórum Econômico Mundial em seu relatório de 2019. A expansão rodoviária do país é uma das principais estratégias de crescimento, levando-a a se desenvolver como plataforma de conectividade regional, como a construção de rotas terrestres, aquáticas e aéreas, conforme relatado pelo chefe do Ministério dos Transportes e Infraestrutura, Oscar Mojica. No contexto dos países latino-americanos, a Nicarágua ocupa a quinta posição em qualidade de estradas. Ela não apenas fez grandes progressos, mas se destacou na vanguarda dos países mais avançados em termos de estradas e vias de comunicação modernas na região, afirmou o funcionário. Desde 2007, o governo da Nicarágua tem priorizado o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária e a interligação com os corredores estratégicos do território, registrando um crescimento de 870%, resultando em 5.335 km de estradas de concreto. Foi um esforço titânico, destacou Mojica. Mojica destaca que promover a construção de estradas para fortalecer a cadeia logística das indústrias, construção e geração de eletricidade teve impacto no combate à pobreza. Essa expansão das estradas terrestres contribuiu para a redução da pobreza de 48% para 24%, sendo o principal fator agora a diminuição da pobreza extrema de 17% para 6% no nosso país. Agora as pessoas têm melhores condições de trabalhar, produzir, receber alimentos, fornecer insumos e retirar a produção das áreas agrícolas, afirmou o responsável. Sentimos verdadeiramente o esforço que o governo sandinista tem feito. Tem impacto em 146 dos 153 municípios da Nicarágua. 95% dos municípios estão conectados à rede rodoviária principal, enquanto antes eram apenas 48, explicou Mojica. O investimento em estradas para transporte e comércio não é apenas um fator de crescimento econômico, mas também tem impacto no desenvolvimento social das comunidades rurais localizadas nas zonas montanhosas do país centro-americano, observou. Isso significa assistência médica, educacional, solução para os grandes problemas exigidos pelos diversos setores sociais, programas de educação no campo, merenda escolar, mochilas escolares, expansão de universidades por toda a Nicarágua. Hoje nós encontramos em universidades em áreas remotas da Nicarágua e há graduações nas profundezas das montanhas, acrescentou. Chifre da África. O que muda na região após a Etiópia se tornar o primeiro país a reconhecer a Somalilândia? Perguntou. Região marcada por guerras há décadas, além de uma seca histórica que já deixou 3 milhões de pessoas em grave perigo de fome, as tensões ficarão ainda maiores neste início de ano no Chifre da África. Isso após a Etiópia, membro do BRICS, que se consolida cada vez mais como potência regional, ser o primeiro país do mundo a reconhecer a Somalilândia, país em que quase 99% da população é muçulmana e sem tantos recursos naturais que despertam o interesse das grandes potências. A Somália convive com uma guerra civil desde 1988 e só conseguiu começar a formar um governo central em 2008. Apesar de ter eleições, uma pequena parcela da população de mais de 17 milhões participa do pleito e grande parte do país é controlado pelo movimento radical islâmico Al-Shabaab, responsável por vários atentados terroristas em toda a África. Além disso, até o ano passado havia um embargo contra o país que proibia a compra de armamento, que foi retirado só em 2023, justamente para ajudar na proteção contra as ameaças do grupo. Reflexo do templo
do tempo imperialista em que a região era dividida entre ingleses, italianos e franceses, a turbulência no território somali levou a, pelo menos, 2 fracassadas missões de paz lideradas pela Organização das Nações Unidas. Em uma delas, em 1994, soldados norte-americanos precisaram fugir às pressas após um helicóptero ser derrubado por rebeldes. Apesar da gravidade da situação na área, que tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do mundo, o conflito ficou esquecido em grande parte do mundo, pelo menos até o fim do ano passado. Uma porção do extremo norte do país, na faixa litorânea coberta pelo Mar Vermelho, é responsável por levar as tensões do chifre da África. A Somalilândia, que se declara independente desde 1991, com moeda, eleições, governo e diplomacia próprios, a região é considerada por alguns a Somália que deu certo diante da instabilidade e desenvolvimento social superiores, possui área média de 0,558. Pela primeira vez foi reconhecido como país justamente pela vizinha Etiópia, segundo acordo anunciado no dia 2 pelo presidente da Somalilândia, Musa Bihi Abdi. A professora doutoranda em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, Rafaela Serpa, disse ao podcast Mundioca, apresentado pelo jornalista Melinda Sá de Marcelo Castilho, que o reconhecimento ocorreu em troca de acesso ao mar pela Etiópia, que não possui litoral. Rapidamente, o acordo foi condenado pela Somália, que acusou o país vizinho de violar sua soberania. A Etiópia vem tentando há alguns anos ter um porto, uma saída para o Mar Vermelho, também ao lado da Somalilândia. Busca pelo seu reconhecimento. É uma região autodeclarada independente da Somália desde 1991, mas que nunca foi reconhecido por nenhum país, inclusive africano. Esse acordo acabou trazendo à tona esses 2 pontos que acabam dando uma grande balançada na região. Resumo: Somalilândia não existe, pergunta. Com quase 4 milhões de habitantes, a Somalilândia levou 32 anos para ser considerada pela primeira vez um país independente, o que, segundo a especialista, pode levar outros a fazerem o mesmo. Mas, conforme a professora da UFRGS, uma das principais causas da falta de reconhecimento é própria da União Africana, principalmente o principal grupo do continente, que reúne 55 países e tem como objetivo consolidar a paz e a integração. Existe um acordo dentro da entidade que sempre foi de não apoiar esses movimentos de independência internos nos países, já que há várias frentes de libertação em todo o continente, explica a especialista. Para a entidade, a fragmentação das nações africanas reduz a força do continente a trabalho, desenvolvimento econômico e social por trazer instabilidade. Após décadas, o panorama pode começar a mudar. A Etiópia é um símbolo dessa organização e é o único país que não foi colonizado. Por isso, essa importância para a União Africana. O peso desse reconhecimento é muito grande. Acredito que a Somália não tem força para se colocar contra, apesar de ter condenado, enfatiza Serpa. Mesmo não existindo como nação independente, a Somalilândia tem amplo comércio com outros países, a exemplo dos Emirados Árabes Unidos, que possuem um porto na região. Já o apoio etíope surgiu por conta da necessidade de ter uma saída para o mar, crucial para o desenvolvimento da nação, que verá a população quase dobrar dos atuais 120 milhões para pelo menos 200 milhões até 2050. Com um acordo que ainda será assinado, a Etiópia vai construir e operar um porto no Mar Vermelho. Atualmente, quase 3% do orçamento do país vai para um porto da região, como uma espécie de aluguel, explica a professora. A Etiópia, agora parte do BRICS, a própria entrada no grupo levou também a buscar esse acordo, porque tem uma perspectiva de muitos investimentos para a região. A China, por exemplo, construiu uma ferrovia entre Addis Ababa, capital do país, e o porto de Djibouti, outra nação do Chipre da África, pontua. Qual é a situação da Etiópia hoje? Pergunta. Até 2022, a Etiópia também convivia com a situação de conflito, além do agravamento da questão econômica por causa da PAN. De certa forma, o primeiro-ministro buscou uma pauta popular para se apoiar politicamente no país. Essa é uma questão de acesso, que é a questão do acesso ao mar, avalia a especialista. A questão também levou ao arrefecimento das relações com outra vizinha, a Eritreia, cuja assinatura de um acordo de paz em 2018, após décadas de tensões, levou ao Prêmio Nobel da Paz para o país. A Eritreia já fez parte da nação etíope a partir de 1942, quando foi conquistada o tão sonhado território marítimo. Em 1952 passou a ser uma região autônoma, mas foi retirada essa possibilidade em 1962 e até a década de 1990 houve uma guerra entre os dois territórios. Em 1991 conquista a independência, no mesmo ano em que a Somalilândia se separa da Somália. Mas, no caso da Eritreia, esse processo foi reconhecido por todos os países, explica. E com a retomada da pauta marítima, houve um aumento das tensões diante de uma possível tentativa de conquista por via militar.
Mas a escalada das tensões da região ainda é uma incógnita, aponta a professora, tanto por conta da falta de um exército estruturado no lado da Somália, ao contrário da porção autoproclamada independente do território, quanto pela falta de apoio internacional de grandes potências ao país. Durante sessão do parlamento, o presidente Hassan Sheikh Mohamud declarou que as águas e o território da Somália não serão postos em perigo. Polícia Federal revela que o governo Bolsonaro espionou 30 mil opositores no Brasil. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi responsável por espionar mais de 30 mil opositores entre 2019 e 2022. É o que revelou nesta sexta-feira o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante entrevista à Globo News. Conforme dirigente, o trabalho de espionagem foi realizado por meio da Agência Brasileira de Inteligência contra 30 mil opositores. Já os dados recolhidos de forma ilegal foram armazenados em uma nuvem localizada em um servidor de Israel. Esses dados das pessoas e cidadãos brasileiros que foram monitorados estavam armazenados na nuvem em Israel, porque a empresa responsável por essa ferramenta é israelense, disse Rodrigues. Além da ilegalidade da prática realizada sem qualquer permissão judicial, o sistema contratado para realizar a espionagem também opera fora da legislação brasileira. É o FIRSMILE, da empresa israelense Cognite, adquirido durante o governo do ex-presidente Michel Temer para ser usado na intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Na época, diante do crescimento da violência e da falta de recursos no estado fluminense, então administrado pelo governo Luiz Fernando Pezão, pelo governador Luiz Fernando Pezão, Michel Temer decretou a intervenção na segurança liderada pelo general Walter Braga Neto. Mais tarde, o militar foi ministro de Bolsonaro e durante as eleições de 2022 foi candidato a vice-presidente na chapa. Já em outubro do ano passado, a Polícia Federal prendeu 2 ex-agentes da BIM de Bolsonaro por espionagem, acusados de usar indevidamente o sistema de geolocalização como forma de chantagem para evitar uma demissão. Em breve, os Estados Unidos não conseguirão entregar mísseis para sistemas Patriot à Ucrânia dos mídias americanos. Autoridades da Casa Branca do Pentágono alertaram que os Estados Unidos em breve não conseguirão manter as baterias do sistema de defesa aérea Patriot da Ucrânia abastecidas com mísseis interceptadores, informou o The New York Times neste sábado, 6 de 1 de 2024. Um míssil interceptador Patriot pode custar entre 2 milhões e 4 milhões. De acordo com a mídia norte-americana, os países ocidentais têm fornecido ajuda militar a Kiev desde o início da Operação Militar Especial da Rússia, em fevereiro de 2022. O apoio evoluiu de munições de artilharia mais leves e treino para armas mais pesadas, incluindo tanques. A Ucrânia acabou por começar a pressionar por aviões de combate fabricados no Ocidente, aos quais os seus doadores no estrangeiro resistiram durante muito tempo, mas depois alguns países decidiram enviar. No entanto, o envio de caças F-16 prometidos pela Dinamarca a Kiev, o qual deveria acontecer agora no ano novo, vai ser adiado para daqui a 6 meses, segundo o Ministério da Defesa dinamarquês, porque uma série de condições para o envio ainda não foram cumpridas, conforme noticiado. O Kremlin tem alertado consistentemente contra a continuação do fornecimento de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma escalada no conflito